Agente Harry. Fita número 111. Item número SCP-5865. Classe do objeto: Thaumiel. Procedimentos especiais de contenção. Como consta no acordo ponto de encontro, contenção do SCP-5865-A é limitada à diplomacia padrão do Departamento Multi-Universal. Somente funcionários diplomatas interuniversais são permitidos a entrar em SCP-5865 por razão que não seja a aquisição de funcionários classe D. Em nenhuma circunstância, funcionários da Fundação devem tentar fazer qualquer alteração na estrutura organizacional de 5865 Terra. Qualquer posse de um funcionário da Fundação por 5865-A é considerada uma violação do acordo de ponto de encontro, resultando em sua terminação imediata. Detalhes do protocolo da aquisição estão disponíveis para funcionários designados no documento suplementar 5865-A. Descrição: SCP-5865 é a designação para o universo D4594, a fonte de quase todos os funcionários classe D usados para testes padrão da Fundação. Descoberto inicialmente em 1943, o propósito atual do SCP foi implementado por uma ordem do Conselho O5 em 1945. Antes dessa data, a Fundação utilizava prisioneiros condenados para propósitos de teste. Essa prática foi descontinuada devido a diversas quebras de segurança e por ser impraticável a testagem usando prisioneiros em uma sociedade industrializada. Uma solução extra-universal foi elaborada por um departamento multi-universal após o contato com o SCP. SCP-5865 contém uma Terra alternativa que era idêntica à realidade base até outubro de 1934. Quando o SCP-5865-A chegou e ocupou a raça humana. SCP-5865-A são entidades incorpóreas anômalas que têm a habilidade de invadir e controlar a mente de qualquer hospedeiro sapiente. SCP-5865-A pode então escolher o nível de controle que deseja ter sobre suas vítimas, podendo incluir a reescrita das suas personalidades e memórias à vontade. Essa habilidade foi usada para suprir a fundação do universo base com um fluxo constante de funcionários de classe D há mais de 70 anos. No presente, 95% dos funcionários de classe D se originam do SCP. Por razões conhecidas, o SCP afirma ser incapaz de viajar entre universos, e então irá deixar de controlar qualquer vítima quando transferida para a fundação. Qualquer mudança cognitiva feita por o SCP é irreversível por todos os tratamentos amnésicos conhecidos. Regiões administrativas de SCP-5865-Terra. Após sua chegada e tomada da Terra, que foi realizada em menos de 12 horas, o SCP dissolveu os países existentes anteriormente e dissolveu o planeta em 3 regiões administrativas. Essas regiões foram nomeadas pela Fundação segundo suas funções. Suas verdadeiras designações na linguagem original de SCP-5865-A é desconhecida, assim como a própria linguagem. Região experimental: Américas, Islândia e Groenlândia. Usada pelo SCP para fazer experimentos em simulações em humanos. Eles variam de simples sociedades baseadas inteiramente em famílias matriarcais a extremamente danosos grupos de humanos sendo alimentados com comida não padrão em longos períodos para estudar suas reações fisiológicas. Apesar dos maus tratos infligidos, habitantes dessa região têm uma qualidade de vida muito maior do que habitantes das outras regiões. Praticamente todos os classe Ds obtidos pelo protocolo de aquisições são da região experimental. Região do trabalho: Europa e África, usada pelo SCP para aproveitar os recursos naturais da Terra. Humanos dessas regiões têm acomodações mínimas e podem descansar por pouco tempo. A Fundação estima que a taxa de mortalidade da região do trabalho está acima de 70%. Região da colheita: restante da Terra:
Informações sobre essa região são restritas ao Conselho O5 e líder do projeto do SCP-5865 atual. Adendo. Revisão do Comitê de Ética. Em 1973, o Comitê de Ética da Fundação reviu os procedimentos de contenção para o SCP e o acordo do ponto de encontro feito com o SCP-5865-A. O comitê concordou que a aquisição de funcionários com SD via SCP-5865 é aceitável e poderia continuar indefinidamente pelas razões a seguir. A Fundação não tem tecnologia ou recursos para empregar uma invasão bem-sucedida e a libertação de 5865-Terra, e qualquer tentativa iria somente trazer danos à Fundação sem ajudar em nada as vítimas do SCP-5865-A. É possível que SCP-5865-A esteja mentindo sobre sua incapacidade de poder viajar entre universos, e a tentativa da remoção dos mesmos da Terra provavelmente iria provocar a invasão na realidade base se fosse esse o caso. Sujeitos de testes com ACD têm condições de vida melhores do que residentes da região experimental. Não há maneira prática de adquirir a quantidade necessária de funcionários com ACD de uma forma mais ética que o método atual. Uma segunda revisão do Comitê de Ética foi conduzida após uma revisão de acordo de ponto de encontro em 1987, que requeriria que todos os funcionários com ACD sobreviventes deveriam ser terminados mensalmente devido ao alto número de residentes da região experimental importados pelo SCP-5865-Terra. Essa revisão chegou à mesma conclusão que a primeira, com o Comitê de Ética voltando para endosar o uso contínuo de protocolo de aquisição. Rodapé. SCP-5865-A afirma ter subjugado diversas civilizações não humanas no universo 5865. Essas afirmações ainda não foram verificadas. Fim da fita número 111.